Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate da vitória do Flamengo 2-0 no Atlético Paranaense na Liga Arena, né? Os gols aí foi Eric e Gabi marcando contra a equipe do Atlético e Gabigol marcando o segundo gol do Flamengo no agregado. Flamengo 4, Atlético Paranaense 1 e o Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil, galera. E vamos acompanhar aqui mais um debate do Linha de Passe falando tudo sobre a vitória do Flamengo. Queria que vocês deixassem aí o like de vocês também, se inscrevesse e ativar o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, galera. Vamos acompanhar mais o debate do Linha de Passe, o link vai estar na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Na natureza, a gente vai falar de Comebol, de Botafogo. O lugar que o Botafogo jogou é uma piada de mau gosto, sabe? Então, assim, a gente tenta falar de futebol, mas tem sempre um debate que vai puxando, e nem sempre do nosso lado de querer ou polemizar ou tratar algo que seja mais relevante que o jogo, que eu acho que não é. Mas a gente tenta imitar tanta coisa, né? Mas aí a Comebol, que por forças financeiras, quer ter um playoff, quer ter 2 datas a mais. Então, força esse tipo de jogo que acaba acontecendo. É a CBF que não abre mão de jeito nenhum, não pode, é inegociável adiar, pensar, mexer no meu calendário, porque sempre mais importante não mexer no calendário, não pensa na qualidade do que é vendido, inclusive para fora. E aí agora a gente vai ficar, infelizmente, também nesse debate da linha, tracejada, a câmera que não está no ângulo certo, sabe, o frame que não é o ideal, o pacote que não é o melhor para o futebol brasileiro, um outro ângulo que poderia mostrar uma outra coisa. Então, assim, trata-se muito mal o jogo. A gente até quer falar de jogo, mas trata-se muito mal o jogo, não só aqui, mas como no contexto sul-americano também. Então não tem como fugir também. A gente debate o jogo, mas precisa pensar onde ele acontece, em que circunstância ele acontece. O esforço que fazem para a coisa ficar ruim também é grande. Com certeza, teremos espaço para tudo isso e temos espaço também para reivindicações dos clubes, a modelo do que aconteceu antes no Palmeiras, que havia dito que não falaria depois do jogo contra o Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro. Agora é o Flamengo que se posiciona dessa maneira em protesto à arbitragem. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevista após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Abrir o bico funciona, Paulo Calçade? Só faltou escrever ali a verdade. E por causa disso vamos punir nossa torcida. Porque o Linha de Passe não vai sair do ar, porque o São Paulo não vai falar. Nós vamos continuar a Linha de Passe aqui, com a baita audiência que ele tem sempre. Então o Flamengo... Só que vamos ter que falar mais. O Flamengo pune a torcida dele. Jesus. Gente, como o Palmeiras pune a torcida, o Palmeiras pune a torcida dele, o Flamengo pune a sua torcida. O Flamengo tem uma torcida pequena, né? 50 milhões, 40 milhões de brasileiros. O Flamengo resolveu punir a torcida. O Palmeiras também. O amadorismo deste 2023, nós estamos caminhando para um amadorismo no futebol. Por exemplo, gramados dos anos 80. Tabela dos anos 80. Cartolas de 1900. Os caras eram melhores lá. Os caras que fundaram os clubes eram bem melhores, eram senhores tal. Então, gente, nós estamos indo para o amadorismo que a gente fala aqui em todos os programas, que é absurdo. Alguém no Flamengo não conseguiu, no auge da sua emoção, daquela pilha, pensar que eles estão punindo o torcedor deles. Porque o torcedor hoje está feliz. Ele quer ouvir o Sampaoli, ele quer ouvir o Arrascaeta, ele quer ouvir o Gabigol, que marcou 2 gols. O torcedor compra, Calçado. Não, o torcedor compra a máxima da diretoria de que é um protesto. Porque o que piora ainda mais a situação, né? Ela fica ainda pior, não é que ela fica legal, ela fica pior. Né? Então, eu lamento profundamente, né, que o Flamengo acabe punindo sua torcida, protesto. Eu não fico imaginando protestar e quem é o atingido? Pergunta é, quem está sendo atingido por essa decisão? A CBF? O árbitro do jogo saiu pé da vida porque o Flamengo não vai dar entrevista? Não sei. Mas deixa para lá. É que eu estou vendo assim, a gente caminhar para um amadorismo, né, absurdo de vários clubes brasileiros. Isso está presente em vários clubes. Né? Então me preocupa um pouco, porque eu não sei onde vai. Sabe por quê? O Atlético acabou de vender Vitor Roque por uma fortuna de um preço de mercado internacional verdadeiro, para valer. O Flamengo contrata jogador e vende jogador por preços incríveis de mercado internacional de quem tem força. Aí vem para um jogo e toma uma atitude
ridículo, né? Mas vamos falar do jogo. É que isso não entra, né, cara? A gente precisa andar para frente, evoluir. A gente está voltando para os anos 80. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Vitor Birner, você que é um homem livre, que ninguém manda em você, não vai ter jeito hoje, porque a imagem se sobrepôs a nós, Vitor Birner. O seu boa noite já vai ser em cima disso. Daqui a pouco a gente pode falar de jogo, mas o factual se sobrepõe à nossa vontade e enche a tela do linha de passe com um gol anulado de Gabigol e o protesto da diretoria do Flamengo. Birner, boa noite para você. Tudo bem, Dani? Boa noite a você. Desculpe, boa noite ao Pedro. Boa noite. Jean, professor Calçado e aos fãs do esporte. Você quer que eu comece pelo lance de cara, é isso? Por favor, é o que está na tela. É difícil, hein? Porque eu olho o lance primeiro e eu acho que o árbitro errou feio. Aí vem as linhas do VAR, são traçadas. E elas também são difíceis de entender se foram traçadas corretamente. Porque eu comecei a ouvir algumas pessoas, né? Num ângulo parece que ele sai bem de trás. No outro parece que a linha é traçada não no lugar exatamente correto, né? É muito dúbio, né? E eu acho que quando o lance é dúbio fica essa decisão de campo em primeiro lugar, mas eu sou incapaz de dizer se houve ou não houve impedimento. A minha primeira impressão é que o gol foi legal. Minha primeira impressão. Revendo, eu não sei se ele foi legal ou se não foi, não sei, é dúvida mesmo. Eu adoraria ter uma opinião aqui para poder dizer foi ou não foi. Adoraria ter essa opinião, mas eu realmente não tenho, não consigo. Se eu disser que foi, eu vou dizer sem convicção. Se eu disser que não foi, eu vou dizer também sem convicção. Mais relevante, acho, foi o bom jogo. Eu gostei muito do jogo. Tá? É muito duro segurar o Atlético, muito difícil. Acho que o Flamengo tem problemas e lamento o São Paulo não poder falar. Eu respeito quando não quer dar entrevista, mas esse cara é uma decisão da diretoria que está fazendo um protesto e quando você protesta por algo para que algo seja modificado. Mas eu confesso que eu não entendi exatamente. Eu também não entendi o que a direção do Flamengo pretende protestar. A gente acha que a arbitragem é ruim, então a gente vai ficar em silêncio. Me incomoda um pouco porque a gente está ainda numa semana em que o futebol deveria estar de luto por causa da morte de uma torcedora de clube. A impressão que eu tenho é que isso fomenta os nervos, os ânimos dos torcedores, assim. Assim como a torcida. Num lance que eu estou falando aqui que é dúbio, não dá para dizer que o Flamengo não é líder do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem. Não dá para dizer que o Flamengo está fora da Libertadores porque não está e que o Flamengo não está na semifinal da Copa do Brasil porque está. E conseguiu a classificação, porque hoje num jogo em que a técnica superou o coletivo, porque coletivamente o Atlético foi melhor que o Flamengo. O Flamengo com algumas dificuldades, né? A marcação da jogada aérea do Flamengo hoje foi fraca, só que o Flamengo é um time que às vezes faz jogos muito bons, outras vezes oscila um pouco, e o que me chama atenção de maneira muito positiva é que esse time parece que readquiriu a confiança. Parece que esse time, quando está sendo pressionado, ele pode até tomar um gol, mas não parece ser aquela equipe que ia para o córner quando estava numa situação muito difícil. Ele continua jogando, ele continua tentando fazer o que o técnico quer, ele continua pensando o jogo, com alguma dificuldade de executar coletivamente um jogo super rebuscado que o São Paulo quer que seja feito. Então eu vejo tantas notícias boas nessa atuação do Flamengo, vejo notícias muito boas na atuação do Atlético, a não ser na questão técnica, principalmente na finalização. E a arbitragem brasileira, mais câmeras, uma linha do VAR, um equipamento do VAR de melhor qualidade. Um é o lado humano do VAR, quem opera. A gente tem tido problemas no Brasil. O outro é a tecnologia do VAR. Estou falando especificamente da ferramenta. Também é complicado. Da quantidade de câmeras. A outra quantidade de câmeras. Então, um jogo, uma final de campeonato tem 40 câmeras, é um tipo de VAR, muito mais qualidade, mais imagens. Um jogo que você transmite pode ter 24, outro pode ter 12. Você vai mudando a qualidade do VAR com a quantidade de câmeras. Sim. Você deixa de ofertar ao VAR. E essa é uma outra questão, né? O VAR deveria funcionar com as imagens de quem transmite. Pode ser nossa, de Sport TV, da Globo, não importa. Eu digo, o VAR não deveria funcionar com imagens próprias. Aí é uma outra questão muito mais difícil, porque você vai instalar em todos os estádios e tal. Esse estádio é um dos mais modernos do Brasil. Estádio, uma qualidade altíssima. Mas as imagens estão presas à transmissão. Você não, o que a gente está vendo aqui, o VAR vai ver lá. E capturado. O lance de impedimento, então fica muito difícil dizer se a linha está traçada certa, onde ela está traçada. A sua impressão na primeira jogada foi de quê? Primeira foi de gol. Eu olhei e falei, nossa, vai dar o gol. Revendo, depois, você ficou na dúvida, é isso? Aí fica para cá, para lá, porque... Igualzinho. Né, onde a linha... O VAR não era para dar clareza? Não, mas
Então, mas... Eu não sou contra VAR, eu digo neste caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer demonizar o VAR agora, numa situação específica. Não, acho que a gente já passou desse ponto, né, de questionar o VAR. O VAR chegou para ficar e que ele seja melhorado. O VAR é muito questionado. Só pera lá. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo, tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do lance, né? Momento. Diferente também achou que foi gol no primeiro momento. Sim, ele jogo de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sob o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, a gente não vai resolver, porque outra impressão com a qual eu fiquei é que na hora que o VAR traça as linhas, isso já é uma melhora, porque a gente tem pelo menos a imagem das linhas sendo traçadas. Na hora que o VAR traça a linha, ele traça essa linha no braço do Gabigol e não no ombro onde deveria ser. O que é, em tese, prejudicial ao Flamengo também. Exato. Porque coloca a linha do Gabigol mais para frente. Ainda assim, e tem um tweet do nosso companheiro Vitor Canedo que coloca ali, porque como a linha foi traçada, ele congelou no momento em que a linha estava de fato no ombro e não no braço. E ainda assim, aquela linha milimétrica fica à frente da linha do jogador do Atlético. Portanto, seria impedido mesmo naquela linha. Não adianta pegar imagens de duas câmeras completamente fora do eixo para argumentar que ele estava impedido. É ridículo colocar essa imagem. Para argumentar que ele estava impedido ou que ele estava em condição legal. A questão é, como que se resolve isso? Porque não vai ser com essa linha milimétrica que a gente vai resolver alguma coisa. É muito fácil resolver. E a Premier League resolveu. Privilegiando o gol. Engrossa a linha. Exatamente. Para privilegiar. Se elas se tocarem. Engrossa a linha. Encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado. Porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de resolver. Dessa linha milimétrica. Mas tem jeito de resolver. A Premier League resolveu essa questão. Diminui muito a quantidade de polêmicas. Claro. É claro. Porque é o seguinte, quando Mas elas... assim, a gente não quer resolver... Se elas não se A gente não quer solução. A gente quer dizer que foi beneficiado ou que foi prejudicado. Isso é um dia para um dia para outro e vai continuar para sempre. Porque é o seguinte, se as linhas mais grossas não se tocam, é porque claramente acabou a conversa. O gol não é válido. Se elas tocam, é porque estamos falando de milímetros que, na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Fica uma conversa de maluco. Da maneira que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha, essa é a grande que questão. É a exposição humana deste erro. Perfeito, porque Dani. na minha percepção a linha é traçada no braço Então, e não no ombro. Essa foi a minha percepção também, mas ainda que tenha sido assim, a gente não pode dizer que se a linha tivesse sido traçada corretamente, porque a minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar. De qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão de quem está traçando essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol antes do VAR. Esse conceito, se você tem uma linha dessa grossura, milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League,
Engrossa as duas linhas. E essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal? É isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, daí... não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. Só que aí... Galera, infelizmente a CBF não está querendo resolver esses problemas, né? E não adianta, vai acontecer sempre, não vai ser só contra o Flamengo, né? Ou a favor de outro clube, vai estar sempre prejudicando algum clube, não adianta, não vai prejudicar somente o Flamengo. Vários clubes é prejudicado, entendeu? E não é a primeira vez, entendeu? E eu acho daí um absurdo, né? E assim, a indignação que a gente fica é porque, assim, parece que eles nunca querem resolver o problema. Fica sempre uma dúvida. Eu acho que o VAR veio não é para ficar dúvida. A dúvida era quando tinha um árbitro. O árbitro, algumas jogadas que não dava para o árbitro perceber. Não perceptível. O VAR veio para isso. O VAR parece que veio para colocar mais dúvidas e ter mais confusão. Parece que com o VAR o futebol tá chato. Tá chato demais. Os clubes também estão chatos demais. Entendeu? Os clubes não são unidos, né? Se os clubes se unissem, esses problemas já seriam resolvidos, né? Porque tem clube que acha que só prejudica ele, o outro só acha que... Não é assim, não é. Porque os clubes, quando é favorecido, ninguém chega na mídia para falar, não, nós fomos favorecidos, realmente foi isso, isso. Não fala. Aí quando é prejudicado, reclama. Sendo que ele esquece que tem um outro clube também que é prejudicado, entendeu? Então, enquanto continuar assim, o futebol brasileiro não vai evoluir, não vai de jeito nenhum, vai continuar esse amadorismo, né, das diretorias, né, e quem perde é quem? É o torcedor que quer ver um espetáculo, quer ver um futebol. Eu, quando assisto o jogo, eu não quero ficar vendo polêmica de arbitragem, eu quero ver jogo, é bola rolando, é bola na rede, é gol, entendeu? É lances bonitos, é isso que eu quero ver, não quero ficar vendo polêmicas com VAR, entendeu? Porque agora parece que o futebol mudou de foco. O foco agora não é as jogadas que tivemos no jogo, jogadas bonitas, gol bonito, não. Só se fala de arbitragem. Tá muito complicado, galera. Não esquece de deixar seu like no nosso canal, se inscreve também se você não é inscrito e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.